Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai estar fazendo a apresentação do nosso trabalho de Operações Unitária 1. O tema do nosso trabalho é a caracterização de partículas grãos de milho pipoca. Nosso grupo é composto por mim, Túlio, o Daniel e o Cauê. Uma introdução sobre o milho pipoca é que ele é conhecido por ter capacidade de estourar quando submetido a altas temperaturas. Sobre a caracterização de partícula, o intuito é determinar a densidade, diâmetro, esfericidade, distribuição granulométrica e o modelo que melhor representa a partícula analisada. Foi selecionada uma amostra de 60 grãos do milho. Bom, os objetivos do nosso trabalho foi determinar a densidade do grão de milho através da picnometria, encontrar o diâmetro, esfericidade e alongamento usando o software ImageJ, realizamos a distribuição granulométrica a partir desses diâmetros e verificamos qual modelo de distribuição melhor se adequa. Falando um pouco sobre a metodologia agora, primeiramente sobre a picnometria, que foi usada para a determinação da densidade da amostra, a gente começou fazendo a calibração da vridaria, depois determinamos a massa da amostra, a massa de água, o volume da amostra e, por fim, a densidade. A segunda parte da metodologia foi sobre a análise granulométrica. Nós começamos obtendo os diâmetros através do ImageJ, definimos o intervalo de peneiramento, o número de peneiras que iríamos utilizar, realizamos o peneiramento teórico, calculamos os diâmetros usando XY e determinamos o menor modelo. Começando a falar um pouco sobre os resultados e discussões sobre a picnometria primeiro, para a determinação experimental da densidade das partículas, usamos a picnometria com os milhos de pipoca, uma amostra. Realizamos a técnica no laboratório e obtivemos os dados constados na tabela. Agora eu vou apresentar um pouco sobre o resultado das discussões. Eu vou apresentar como que a gente fez a picnometria. Então, com os dados obtidos na tabela 1, a gente é capaz de calcular a densidade das partículas, dos grãos de milho. Então, primeiramente, a gente pesou o picnômetro vazio e o picnômetro com a amostra dos grãos de milho. E subtraindo as massas, a gente obteve 7,907 gramas. Depois da primeira etapa, é possível calcular a massa de água ocupada no picnômetro. Então, nós pesamos o picnômetro junto com a massa de água e subtraímos do peso do picnômetro vazio, dando 42,05 gramas, menos 16,976, dando 25,074 gramas. Agora, para a terceira etapa, a gente precisa fazer o cálculo do volume de água equivalente ao volume do picnômetro. Então, com a água 25 graus Celsius, a densidade dela é 1,003 gramas por ml, dividindo pela massa de água que a gente obteve, a gente tem o resultado de 24,999 ml, que é o volume do picnômetro. Quarta etapa, a gente precisa fazer o cálculo da massa e o volume de água presente no picnômetro com a amostra de água. Então, a gente faz a diferença do picnômetro mais amostra mais água, menos o picnômetro mais amostra, resultando a massa de água de 19,140 gramas. Então, o volume dessa água é a massa de água dividido pela densidade, dando 19,083 ml de água. Então, no quinto passo, a gente faz o cálculo do volume de amostra equivalente no volume deslocado de água. Então, a gente faz a diferença do volume do picnômetro menos o volume de água deslocado, dando 5,916 ml. Para o sexto passo, a gente divide a massa da amostra dividido pelo volume da amostra, que é o volume de água deslocado, dando 1,336 gramas por ml. Bom, passando agora para o ImageJ, para fazer a análise, a gente tirou a foto dos milhos, da nossa amostra de 60 milhos, junto com uma régua. A régua foi para poder fazer a calibração do ImageJ, para que ele pudesse determinar em 1 centímetro de régua quantos pixels tem. Feita a calibração, a gente tiraria então a régua da imagem, como foi feita ali, colocando a tarja preta, e continuar o tratamento da imagem no ImageJ para poder tirar as desigualdades da imagem, para ela ficar toda homogênea e o ImageJ conseguir ler com mais precisão cada milho, como está na segunda imagem. Terminada a análise no ImageJ, ele retorna para a gente esses dados que foram plotados no Excel para poder então fazer a determinação do diâmetro de cada partícula a partir da fórmula que está apresentada e também para calcular a média do alongamento e da esfericidade, que deram esses valores apresentados. Utilizando-se dos diâmetros anteriores, a gente pegou o maior e o menor deles, fez a diferença e dividiu por 7 para obter o passo. A gente então deu esse passo entre o maior e o menor diâmetro para então realizar a distribuição granulométrica e poder estar
expressando a frequência relativa e frequência acumulativa. Com a distribuição granulométrica, a gente então pode fazer a distribuição de frequência relativa e a distribuição de frequência acumulativa, que estão apresentadas nessas curvas, e que apresentam o mesmo comportamento das curvas ideais que estão à direita, o que indica para a gente, então, que o selecionamento teórico de peneiras foi adequado. Passando agora para qual modelo melhor se adequa aos dados, entre o modelo GGS e o modelo RRB, pela regressão feita no Excel dos dois, a gente percebe que o R² do modelo RRB é mais próximo de 1, como também pode ser visto pela reta, e a equação característica que ele nos dá é essa. E para finalizar, a gente então realizou o cálculo de diâmetros que são muito utilizados em dimensionamento e em projetos, que são o diâmetro volumétrico, o diâmetro de área superficial e o diâmetro de Salter, que deu 0,7459 centímetros, a partir da análise granulométrica que a gente tinha feito anteriormente no Excel. Portanto, então a gente pode concluir que o milho tem uma esfericidade baixa, por causa que o valor deu longe de 1, sendo 0,745, e ele é bem alongado, já que o seu valor de alongamento deu 1,356. Já o modelo é o RRB que melhor se ajusta aos dados. E as referências que a gente utilizou foram esse site, o ZA+, onde a gente pôde pesquisar um pouco mais sobre o milho de pipoca, e o livro do Cremasco, de OP1, de onde a gente tirou todas as equações e a metodologia que a gente usou para realizar nossos experimentos. Essa é a apresentação. Muito obrigado.